Oi, tudo bom? Eu sou a Bianca Balaciano, consultora de amamentação, e nos últimos 12 anos eu me dediquei a atender famílias vivendo dificuldades e dúvidas no processo do aleitamento. No último ano eu tive o prazer também de lançar esse livro aqui, Desmame Gradual, Como Dar um Final Feliz à Sua História de Amamentação, onde eu relato um pouco do que eu vou falar nesse vídeo hoje para vocês. No livro de uma forma um pouco mais detalhada sobre o método que eu desenvolvi também para apoiar famílias no processo do desmame, quando ele é feito de forma conduzida e gradual. O nosso tema do vídeo de hoje é sobre como fazer o desmame noturno. Eu sou muito procurada pelas famílias e eu diria que a maior parte delas está muito interessada em fazer o desmame noturno, principalmente para ter um pouco mais de qualidade de sono, para conseguir prolongar um pouquinho os intervalos entre as mamadas no período noturno. E é bem possível de fazer isso quando a gente tem uma criança maior que 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, principalmente aquela criança que já consegue verbalizar, então ela já consegue entender muito bem alguns comandos, já consegue se fazer entender também, né? Até porque nessa faixa etária a gente já espera que a criança saiba se comunicar com algumas palavras, talvez até comece a fazer algumas pequenas frases. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o processo do desmame noturno é que eu sempre recomendo que você comece pelo processo de organização de mamadas durante o dia, que aliás está super explicado num outro vídeo que vocês podem encontrar também aqui no meu canal. Eu vejo que o processo da noite evolui de uma forma muito mais eficaz e rápida quando a gente primeiro ajuda as crianças a mamar com menos frequência durante o dia, estabelecendo uma organização, fazendo alguns combinados e usando algumas técnicas específicas, principalmente a distração e o adiamento de mamadas para ajudar as crianças a mamar menos. Agora, quando você estiver pronta, então, para começar o processo da noite, tem alguns pontos chaves que são importantes antes de você executar o processo do desmame noturno em si. A primeira coisa é que você ensine ao seu filho, à sua filha, a distinguir o dia da noite. Então você pode começar com algumas brincadeiras, com alguns joguinhos, ou realmente a enfatizar durante o dia quais são as atividades, o que acontece, como que é o dia da sua família, né? A gente sempre fala sobre o sol, sobre o fato de que está claro, de que temos passeios, a gente se alimenta, algumas pessoas vão trabalhar, algumas crianças vão para a creche, vão para a escola, tem muitos barulhos, muitos sons, muitas coisas acontecendo, muita atividade durante o dia. E a gente pode ensinar para as crianças também que à noite a gente tem o oposto disso, né? Então à noite a gente tem menos claridade, a gente tem a escuridão, a gente tem a lua, a gente não tem o sol, a gente tem menos barulhos, a gente tem menos atividades, as pessoas já estão se recolhendo, já estão começando a se preparar para aquele momento em que a gente finalmente vai fazer o nosso repouso noturno. Então o primeiro momento é a gente começar a fazer algumas brincadeiras onde a gente explora essa oposição do dia e da noite com as crianças, e o passo seguinte seria então fazer seu filho, sua filha entenderem que a gente faz muitas coisas durante o dia que a gente não faz durante a noite e que é importante que a gente possa descansar, dormir, recarregar as baterias durante o período noturno para que a gente possa fazer todas aquelas coisas divertidas que eu tenho certeza que seus filhos gostam de fazer durante o dia. Então esse seria o início de um papo onde você combina com seu filho que vocês vão dormir melhor à noite e que ele não vai poder mamar durante a noite, para que justamente todo mundo possa dormir e descansar, inclusive o mamar da mamãe, e com isso a gente possa ter uma rotina mais adequada de descanso para toda a família. Você pode explorar bastante essas atividades e esses papos, né, esse conhecimento, essa orientação, usando desenhos, por exemplo. Então eu recomendo que você compre 2 cartolinas ou 2 papéis, sendo que um deles pode ser amarelo claro e outro pode ser azul escuro ou preto, e nesse papel mais claro você representa as atividades do dia, então você pode colar com seu filho algumas figurinhas, alguns recortes de livros ou revistas mais antigas, você pode propor também alguns desenhos
que nessa faixa etária, é claro que você vai fazer e vai chamar seu filho ou sua filha para ajudar. E na cartolina que representa a noite, que é a cartolina mais escura, mostrar para o seu filho que a gente não tem muitas atividades, apenas uma imagenzinha da lua, apenas uma imagem de uma criança dormindo, por exemplo, né? E fazer com que essa criança entenda o que é esperado dela no período noturno. A partir dessas brincadeiras ou atividades que a gente propõe durante o dia, vai ser importante que a gente comece a executar um plano, ou seja, começar a colocar em ação, colocar em prática o desmame noturno propriamente dito. Nas primeiras noites a gente vai ter crianças que vão despertar como estão habituadas a despertar. Nessa etapa da noite, então, o cuidador, o seu parceiro, parceira ou alguma pessoa que tenha vindo especialmente para ajudar vocês, vai precisar atender a sua criança toda vez que ela despertar à noite e reforçar que aquele não é um momento apropriado para mamar, mas que ele vai poder mamar novamente quando o dia novo chegar ou quando o sol chegar. A pessoa que amamenta também pode fazer o processo do desmame noturno junto com a criança. Então não é obrigatório que seja uma outra pessoa a fazer isso, tá? No entanto, na minha prática, eu vejo que o processo acaba caminhando com um pouquinho mais de rapidez ou eficácia quando a gente tem a possibilidade de ter uma outra pessoa ajudando nesse processo. Mas se você está sozinha, nada impede que você faça isso também. E a gente precisa entender que as primeiras noites vão ser um pouco mais difíceis e conturbadas, mas conforme você consegue repetir a cada noite o mesmo processo, comunicando de forma clara e eficaz para a criança que à noite não vai ter mamar, mas que ela vai poder mamar assim que o dia novo chegar ou assim que o sol chegar, a tendência é que a gente vai ter cada vez menos despertares noturnos e com isso você vai ter concluído com sucesso essa etapa também na direção do desmame gradual, na direção do desmame total, se é isso que você deseja para um futuro próximo. Eu quero deixar para vocês mais uma dica de livro de apoio para o processo do desmame noturno e vou colocar o link de venda dele aqui na descrição desse vídeo, que é um livro que se chama Mamar Quando o Sol Raiar. Tá? É um livro que faz parte da coleção Conto com Você, da autora Fernanda Vernilo, livro para o qual eu tive o prazer de fazer o prefácio, e é um livro de apoio que você pode usar para contar para o seu filho justamente essa história de que quando chega a noite o mamá vai dormir e que todo mundo, a casa toda vai descansar, mas que quando o sol chegar ou quando o dia novo chegar, ele vai poder mamar novamente. Então esse livro também pode ser um recurso para apoiar vocês nesse processo do desmame noturno. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aqui. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem pode estar precisando e se inscreve aqui também no meu canal. Eu estou sempre compartilhando dicas para esse processo da amamentação e também para o processo do desmame, tá bom? Um beijinho e boas mamadas!